Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Talk aqui na Data Info. Nosso propósito com esse nosso podcast é trazer informações e dados, sempre compartilhando com vocês o que está acontecendo na tecnologia. E hoje, pessoal, não poderia ser diferente, né? A gente buscou aí para vocês um especialista na área de banco de dados, para que a gente possa estar entendendo aí como manipular tantas informações que nós vemos aí acontecendo todos os dias, tanto no nosso dia a dia profissional como pessoal. Alguns dados que a gente precisa olhar e refletir um pouquinho, né, pessoal? O crescimento exponencial dos dados, por exemplo, é um item aí para a gente avaliar. Segundo algumas pesquisas, né, segundo o IDC aí, traz aí que o mundo criará, capturará, copiará e consumirá 175 zettabytes de dados, Lourenço. Olha só quantas coisas, quantos números aí, quantos dados aí para a gente estar manipulando, para a gente estar aí analisando, né? É, tem aí até 2025, né, esses dados, crescendo cerca de 5 vezes a quantidade de dados que foram gerados em 2018. Segundo a Forbes, mostra, né, que mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados sendo gerados todos os dias também. Precisamos aí, né, pessoal, está destacando aí como é que fica a importância dos dados no negócio. Isso é algo aí que a gente traz para a gente analisar também, né? E segundo pesquisa da New Vantage Partners, mostra que 99% das empresas estão investindo em iniciativas como Big Data e inteligência artificial. Então, o nosso Tech Talk de hoje, ele traz essas reflexões e para estar com a gente aqui, discutindo e falando, trazendo histórico, enfim, né? Nós vamos aí traçar um caminho aí pelo banco de dados. A gente trouxe o Lourenço Taborda, né, arquitetos e soluções da MongoDB, né? Muito obrigada, tá, Lourenço, por estar aí com a gente, por ter aceitado esse nosso convite. Para nós é um prazer tê-lo aqui conosco, para que a gente possa estar falando aí. Olha só o tema, do SQL ao Big Data e NoSQL. Vamos entender o que isso tudo, o que esse, né, esse monte de letrinhas aí faz com que a gente tenha que estar trabalhando aí com os nossos dados, analisando, estruturando, para que a gente possa tomar decisões. Então, hoje, o especialista e o arquiteto de soluções, Taborda, vem aqui para estar conversando com a gente. E para dar início, né, Taborda, para a gente começar a conversar, vamos falar um pouquinho a respeito aí desse histórico. Vamos contar um pouquinho dessa história, trazendo lá em 1970 o banco de dados. Seja bem-vindo, Taborda. Sejam bem-vindos estar aqui conosco e para usufruir de todas essas informações que o Lourenço Taborda vai trazer para nós. Muito bem, primeiramente queria agradecer a todos, agradecer a Ívia pelo convite, sempre muito bom estar aqui neste momento de conexão, agradecer a todos vocês que estão conectados aqui acompanhando o conteúdo. E de fato, a gente tem muita história para contar de toda essa jornada que a gente tem de dados, de tecnologia da informação, e que a gente, sobretudo, vive isso com muita intensidade nos últimos 50 anos, com os bancos de dados relacionais, que é onde a gente vai começar aqui a nossa conversa e avançando, né, até o momento atual que a gente está, que é o NoSQL, não apenas SQL, e que isso também passa pela era Big Data, né, pela primeira onda de Big Data, que a gente ainda vive nesta onda de grandes volumes de dados. Então, temos muita coisa boa aqui para conversar. Eu acho interessante a gente posicionar e relembrar de que viemos de um mundo de tecnologia que começou na década de 40 e 50. Então, os primeiros computadores, se a gente relembrar aqueles computadores do tamanho de uma sala, né, ocupavam salas inteiras de prédios.
que é o primeiro movimento computacional, e essa coisa toda evolui bastante, sai do meio acadêmico, passa ali pelo período guerra e pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e finalmente a gente chega num uso na sociedade civil, um uso comercial, na década de 60, com a popularidade dos mainframes, né, que são grandes computadores, que naquele momento, naquela época, estavam sendo utilizados por ou grandes governos ou grandes empresas, né? Grandes bancos, grandes agências estatais. Então, já naquela época, o acesso à computação apresentava alguns desafios e que, sobretudo, tinham como consequência desafios financeiros, né? Afinal, aquela tecnologia tinha um custo elevado para a gente ter acesso. Então, lá em 1970, né, que já temos ali um nível elevado de maturidade de computação com mainframe e com uma forte adoção comercial, o custo sempre é um desafio, né, na evolução. Então, naquele momento, em 1970, era percebido que no mainframe, processamento custa caro, memória RAM custa caro, e disco, armazenamento, também custava caro. E naquele contexto, o desafio era tentar baratear esse custo para que o acesso fosse mais democrático. E naquele instante foi vislumbrado uma forma de tentar baratear o armazenamento. Então, em 1972, a gente tem a evolução ali, a proposta do primeiro paper, primeiro artigo do COD, propondo uma abordagem de dados, de persistência de dados relacionais, ou seja, você organiza os dados em tabelas, que são entidades de negócio que possuem relacionamentos entre si, e com isso foi dada a largada para a era de bancos de dados relacionais, que é algo que a gente vive desde 1970. E é interessante começar destacando isso, porque em tempos de Big Data e tempos de NoSQL, que nós estamos agora, a gente esquece uma das principais propostas de valor da modelagem de dados relacional proposta pelo CODE, que é armazenar a maior quantidade de dados possíveis no menor espaço de disco, justamente porque no contexto, né, deste problema de 1970, a questão era diminuir custo de armazenamento. E aqui eu já quero lançar uma reflexão, deixar uma pergunta no ar para a gente ir pensando ao longo da nossa conversa. Será que hoje, em tempos de nuvem e de nuvens, porque temos multiprovedores de nuvem em múltiplas regiões, armazenamento ainda é um problema do ponto de vista financeiro? Ou será que É uma hoje boa, a gente é uma, consegue? bo uma boa reflexão, né, Taborda, para ser feita aí. Exatamente. Então, nós vamos perceber que a gente tem uma adoção muito grande, nós vivenciamos os últimos 50 anos em mercado e na academia, ou seja, nós somos treinados e trabalhamos com bancos de dados relacionais, e às vezes a gente não percebe que o paradigma atual de tecnologia faz com que a gente tenha acesso ao armazenamento de um jeito muito mais democrático do que foi há 50 anos atrás, e os provedores de nuvem certamente têm um papel importante nisso, né? Seja na entrega de armazenamento em discos, em SSDs, ou armazenamentos em objetos, como o AWS S3, como Azure Blob Storage, como Google Cloud Storage, como OCI Object Storage. Que Então, vem já deixo que essa. vem crescendo bastante, né, Taborda, esses últimos tempos, né, essa forma, né, de armazenagem, vamos dizer assim, né? Exatamente. Hoje, a gente tem um acesso muito mais popularizado à computação. E diferente do que aconteceu em 1970, que a gente tinha acesso somente se a gente fizesse parte de um governo ou de uma grande empresa, hoje, startups têm acesso ao mesmo nível tecnológico que uma grande empresa e até mesmo um governo. Então, isso é bem interessante do estado atual que a gente vive. E por isso que eu já gostaria aqui de deixar esse ponto, né? Será que faz sentido a gente tentar pensar e tentar se forçar a trabalhar numa tecnologia que procura guardar a maior quantidade de informações no menor espaço de disco possível, se hoje disco não é mais um problema? Exatamente, né? Então é algo que tem que tá aí para a gente se questionar, né? Disco não é mais um problema, né? A gente pode Exato. trazer.
Eu vejo que é um ponto muito importante a gente trazer aí esse olhar da nuvem, como você comentou, porque é onde a gente percebe essa democratização do acesso, né? Que a gente acaba tendo a estar aí trabalhando com os dados, certo, Taborda? Exato, exatamente. E Posso, voltando. posso, posso aproveitar aqui, colocar um ponto. A gente pode afirmar, né? Pegando isso aí, essa democratização e a própria a parte em nuvem aí que acaba trazendo para a gente esse acesso, como você falou, independente ali, né? Mas a gente pode dizer aí que nós temos esse modelo de banco de dados relacional, ele acabou trazendo aí uma importância muito grande aí para essa democratização. Podemos afirmar isso, sob o teu ponto de vista? Essa contribuição do banco de dados relacional? Com certeza, na verdade, com certeza. O banco de dados relacional ele tem um papel muito importante, porque ele também é agente da democratização do acesso aos dados. Porque, vamos voltar então, vamos continuar a nossa história do ponto que nós paramos. 1970, existe então a proposta de paper do COD, e a gente vai perceber o surgimento da empresa Oracle com o banco de dados de mesmo nome, Banco Oracle, surgindo nesse momento. Então, por que existe um papel crucial, importante, né, do banco de dados relacional? Porque ele também foi um agente democratizador de acesso à tecnologia. Qual era o desafio naquele instante? Era democratizar aquilo que estava restrito ao mainframe. E Uhum. é uma tecnologia que continua vigente até hoje, né? Da mesma maneira como bancos de dados relacionais também estão aí disponíveis para a gente consumir. E naquele instante, o relacional, o banco de dados relacional, foi a alternativa de armazenamento de dados que o mercado teve como resposta a estas restrições que trabalhar com mainframe trazia para empresas até mesmo as de grande porte, mesmo com poder Uhum. querem otimizar a sua operação, e também empresas de menor porte. Então, de 1970 para até os anos 2005, 2010, a gente vive uma onda, né, de sair de mainframe, ou de reduzir as cargas de trabalho de mainframe para aquilo que foi conhecido como plataforma baixa, né, ou como arquiteturas de cliente-servidor, onde aparecia o banco de dados relacional como alternativa de democratização. E esse movimento de democratização a gente vai continuar percebendo, né? Se a gente parar para pensar hoje no panorama moderno de bancos de dados relacionais, e aqui eu vou citar o ranking do DB Engines. Então, se alguém tiver Uhum. interesse em aprofundar nessa fonte, pode acessar db-engines.com, vocês vão encontrar um ranking de banco de dados. E este ranking é muito interessante, porque ele vai listar na primeira posição o banco Oracle, na segunda posição ele lista o banco MySQL, na terceira vai listar o banco SQL Server, na quarta posição vai listar o banco Postgres, e na quinta posição vai listar MongoDB. Então, já é interessante comentar isso, porque as quatro primeiras posições são bancos relacionais. E se a gente parar para Uhum. pensar em toda essa história dessas quatro ferramentas, nesses quatro bancos de dados extremamente populares, eles são respostas entre si para cada vez serem mais populares. Então, a gente tem o banco de Entendi. dados Oracle como banco pioneiro, mas ao longo da adoção dessas tecnologias, nós vamos ver outras empresas se posicionando também com o banco de dados. Microsoft posicionou o SQL Server, a gente viu o movimento das comunidades posicionando MySQL e também o Postgres como bancos alternativos aos bancos comerciais famosos que a gente percebe, Uhum. tanto Oracle e Microsoft com seus respectivos bancos, e também estavam impondo restrições à comunidade. Então a gente percebe que o mercado e a comunidade sempre vai ter uma resposta, né? E essa resposta sempre é nessa linha de democratização, né, de acesso às tecnologias. E aí eu chego na quinta posição, que é o MongoDB, e nós vamos ver então que a partir de 2005 e 2010, principalmente, nós temos uma coisa interessante acontecendo no mundo, né? Vamos relembrar um marco temporal aqui também, em 2007, surgimento do iPhone. Então, o iPhone Uhum. é um marco temporal interessante, porque a gente vê ali a inauguração da transformação digital nos negócios. Então, é mais um movimento de democratização ao acesso à tecnologia. O Certo. iPhone, nesse momento, é um
computador, né, no bolso das pessoas. Então, cada pessoa Exatamente. tem um iPhone ou que tem um celular Android, tem um poder computacional inimaginável no seu bolso para quem vive na década de 70, 80 e 90, né? E isso também vai nos trazer desafios com a massa de dados e com esse acesso. Então, em 2010, a gente começa a ver o surgimento ou a materialização do NoSQL, né? Não apenas SQL. Porque os quatro primeiros que eu comentei, banco de dados relacional, é o mundo SQL como conhecemos e fomos treinados a trabalhar nos últimos 50 anos. Nessa última década, né, estamos agora, no momento que a gente grava este vídeo, em 2024, então nos últimos 15 anos aproximadamente, nós estamos vivendo Uhum, uma onda de resposta que é o NoSQL, né? E aqui a gente vai perceber que os objetivos são outros com o NoSQL. O NoSQL é um momento de encontro de banco de dados, pensando como disciplina, banco de dados, computação distribuída, ou seja, eu não opero mais a coisa em um único lugar, em uma única máquina, em um único computador. Eu agora tenho que fazer uma operação que é distribuída fisicamente, que pode inclusive estar dispersa geograficamente, essa distribuição. Não necessariamente é uma máquina separada, mas é uma máquina separada que está longe da outra. E além uhum. disso, nós vamos ter concorrência e paralelismo de acesso. Então, tudo isso é um desafio novo para o armazenamento de dados, né? A distribuição de sistemas encontra o mundo de banco de dados. E a gente vai perceber, Taborda, deixa sim, eu só para a gente ilustrar, né? aham, Isso que você está trazendo aqui para nós, se a gente trouxer aí, quando você fala, porque a gente falou nessa distribuição geográfica, esse tráfego dos dados, né? Isso que você está trazendo aqui, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, aí com a indústria de telefonia. sim, de uma certa Daria para forma. fazer, entende que né? Para a gente compreender aí os dados, né? As informações, para a gente fazer esse link, né? Sim, com certeza. Porque se a gente fizer um paralelo entre o celular no bolso de cada pessoa, com todo esse Exato. computacional, no nosso celular nós temos acesso a aplicativos de redes sociais. Nós então queremos transmitir conteúdo ao mundo e consumir conteúdo feito por outras pessoas. Nós temos os aplicativos de mensageria. Então você troca mensagem com todo mundo a todo instante. Nós temos os aplicativos de videoconferência, como esse que a gente está utilizando agora. Então, todo celular é um ponto de produção e consumo de dados que está justamente concorrendo com recursos e acessando recursos em paralelo. Então, a gente vive computação distribuída e nem percebe. E claro que isso Exato. tem impacto para o mundo de banco de dados. E a resposta desse impacto de computação distribuída, de todo esse mecanismo de concorrência, paralelismo e distribuição física da informação, é o que a gente vê em NoSQL, né? Mas é importante falar que também, para a gente falar de NoSQL, eu acho importante a gente falar também de Big Data, porque Big Data é um marco importante. Nós vamos ver ali, também na década ali de 2010, que apesar da computação em nuvem ainda estar num momento muito iniciante, começou bem, mas ainda não teve uma grande adoção como a adoção que a gente percebe a partir de 2015, 16, Exato. já mais recente, né? Nós vamos perceber o Exatamente. Big Data, né? Big Data vai nos trazer algumas problemáticas que a gente não tinha e que também estão relacionadas a esses outros pontos que eu comentei do NoSQL. Vamos aproveitar aqui para relembrar dos Vs de Big Data. Então, o primeiro conceito, né? A primeira percepção mais fundamental de Big Data vai nos remeter aos três Vs. Então, a gente tem que falar de volume de dados. Então, por definição, Big Data realmente é um volume de dados muito superior àquilo que a gente já estava vendo, seja em bancos relacionais ou em mainframes. Então, volume, grandes quantidades de dados. Segundo, velocidade. Este grande volume de dados é produzido, é gerado e processado com muito mais rapidez do que também estávamos acostumados nas tecnologias anteriores. E além disso, logo de cara, o Big Data já vai nos trazer variedade. Então, a variedade são dados diversos. E essa diversidade vai nos levar também para três conceitos importantes. Primeiro, os dados estruturados.
que são aqueles que nós já estamos acostumados a trabalhar, que costuma ser a zona de conforto, justamente porque estamos sendo treinados há 50 anos a trabalhar com relacionais, que são bancos que nos exigem uma preparação prévia da informação, que é guardar os dados em tabelas com relacionamentos. Então, nestas tabelas, a gente tem toda a definição prévia da estrutura do dado, da sua tipagem. Então, isso a gente chama popularmente de dados estruturados. Mas com Big Data, com variedade, nós vamos perceber que agora nós vamos ter que trabalhar com dados semi-estruturados, quando a gente começa a ter uma variabilidade desta estrutura. O mais famoso, ou talvez um dos formatos pioneiros, falando temporalmente, é o XML. Os arquivos XML já começam a nos permitir ter uma estrutura variável de dados, e nós Uhum. agora, né, história recente, o predomínio dos JSON, JavaScript Object Notation, notação de objeto em JavaScript, que se tornou padrão de interoperabilidade de sistemas modernos. Então, todo mundo hoje fala sobre APIs para os seus sistemas, e as APIs conversam ou trocam informações em JSON. Então, tanto JSON quanto XML são dois ótimos exemplos de dados semi-estruturados, que passam a ser um desafio para os bancos relacionais. E isso que eu nem comentei ainda dos não estruturados, que é justamente a pergunta, né? O que fazer com áudios, vídeos, fotos, ou ainda PDFs, planilhas e outros tantos formatos que a gente gera naturalmente no nosso decorrer aqui do nosso dia Que a é dia. o que eu ia te questionar agora, ia falar, né? A gente veio aí na tecnologia dos dados estruturados, ou seja, os nossos sistemas recebendo e estruturados para eles ter feito aí, né, toda a informação. E agora que a gente está vivendo em um momento, né, de informações onde eu tenho texto, imagem, áudio, e aí é que vem então os não estruturados, né, Taborda? É isso, né? Exato, exatamente. E neste universo, que nesse ponto aqui da nossa história, a gente está quase encontrando a computação em nuvem, mas ainda não encontramos, nós vamos perceber que vão surgir duas tecnologias novas em relação aos bancos de dados para tentar potencializar o trabalho com essas informações. Uma delas é o Apache Hadoop e a outra é o Apache Spark. E qual é a grande diferença que nós temos nessas tecnologias? É que aqui existe uma proposta de separação entre computação, que é a CPU e memória RAM que processa os dados, e do armazenamento. Então existe aqui uma separação do lugar onde eu gravo essa informação, que é o Hadoop, do lugar onde eu processo essa informação, que é o Spark. Se eu comparar isso diretamente com um banco de dados, o banco de dados relacional, ele armazena e processa as coisas no mesmo lugar, que é o mesmo computador onde ele está instalado. E claro que a nossa história aqui vai ficar mais emocionante, né? Porque eu comentei apenas dos 3 Vs. Só que o Big Data também é uma coisa em constante evolução e esses Vs também evoluem ao longo do tempo. Então nós vamos perceber que vão surgir mais 2 Vs, que é a veracidade, que é a maneira que a gente tem para entender se esse dado tem qualidade, se ele é confiável. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na sociedade, em diferentes áreas, sobre fake news. Então, será que o dado que nós estamos vendo, ele é verossímil, né? Então, veracidade é um outro problema que temos que endereçar em Big Data. E, além disso, valor. Então, se esse dado que tem volume, que ele tem muita velocidade de produção, que ele tem variedade, que ele é verossímil, ele está nos gerando valor, então a discussão também vai partir para esse ponto, né? Geração de valor. E a Que é discussão. até onde, desculpa, até onde, né, toda essa informação, né, Taborda, ela é válida, ela vai ter valor, eu vou conseguir analisar ela. Então, esses Vs fazem a gente ter essa reflexão toda, que, claro, né, nós estamos aqui voltando para a tecnologia, né, a tua explicação toda, ela está baseada em cima do Big Data voltado à tecnologia, mas a gente também tem que entender que tem todos esses Vs também no nosso dia a dia, né? Até onde tem esse valor desses dados, né? Exatamente. Então, isso é um ponto importante de reflexão. O que a gente quer fazer enquanto sociedade, enquanto empresa? Porque
Se a gente, vamos conectar então com o ponto da transformação digital, né? Remonto ali a questão de 2007 como marco do iPhone, né? Mas a gente também vai perceber que o iPhone vai trazer o Uber, que também vira um ícone para falar de transformação digital. Mas tudo isso nos traz a reflexão de que qual é a experiência que nós queremos entregar para uma pessoa que está na outra ponta, né, com o seu celular na mão. Então, hoje nós temos expectativas enquanto sociedade digital, que é justamente ter acesso às coisas de maneira instantânea, porque nós ficamos mal acostumados, no bom sentido, de poder acessar as coisas sentados no sofá da nossa casa com o celular na mão. A partir dali, a gente consegue um prato de comida, a gente consegue um deslocamento dentro da cidade, do ponto A para o ponto B, a gente consegue fazer uma reserva de um quarto de hotel ou alugar um lugar para passar férias, consegue fazer compras no supermercado, consegue transferir dinheiro. Então, percebe que a gente faz muita coisa na palma da mão com um dispositivo. Então a gente agora ficou mal acostumado porque a gente quer fazer as coisas de maneira instantânea e muito fácil, muito acessível. Além disso, né, imediatismo. A gente já não aguenta esperar muito tempo, né? Você, na hora que chama o carro ou que você chama um prato ali do seu restaurante favorito, você já fica ansioso para rastrear se está chegando, né? Você já quer ver o deslocamento geográfico. E ainda tem um outro tema, que é a ultrapersonalização. A gente agora quer coisas que são relevantes para a gente, não mais para um segmento ou para um grupo, né? Então, para a gente alcançar todas essas expectativas atuais de transformação digital, é inevitável ter que trabalhar com todos esses Vs de Big Data. E olha que eu nem te falei dos dois últimos, que é importante, os mais recentes. Nós ainda temos que comentar, né, do V de variabilidade, porque agora é o seguinte, o dado é gerado, processado, e logo em seguida ele pode ficar inconsistente, ele é perecível, perde validade. E também visualização acabou sendo um tema interessante, né? O sétimo V, como é que a gente visualiza, como é que a gente interpreta isso de uma maneira humana e significativa, toda essa volumetria de dados com tanta variedade que a gente tem, né? Então, Aborda esses Vs que você trouxe para nós aqui nessa reflexão é incrível, né? Porque as empresas hoje elas precisam estar preparadas, elas precisam, né? Então, assim, olha a criticidade toda que tem aí para gerar. Você trouxe, eu acho que alguns exemplos muito bons ali, porque na palma da nossa mão, né? Nós hoje, né? Pensando, nós temos acesso a muita coisa. E a velocidade que a gente quer disso tudo, né? Então, olha como a transformação digital ou a tecnologia, vou trazer para a tecnologia aqui, porque nós estamos falando de banco de dados, sim. olha como nós temos o desafio aí para estruturar isso tudo para que a minha empresa possa atender da melhor forma o meu cliente lá na ponta, né? Você deu o exemplo da Uber, você deu o exemplo aí, né, do próprio das próprios aplicativos de alimentos ali, né? Enfim, né? Os Então, aplicativos que todo mundo tem instalado no celular, a gente não precisa nem citar os nomes, isso. todo mundo usa. Isso, todo mundo usa. Então, ali, isso aí é o grande desafio, né? Eu vou trazer assim: o Big Data trouxe esse grande desafio para as empresas, né? Exatamente. E aí nós vamos voltar a um ponto fundamental, que tudo isso que a gente está falando são transações de negócio. E transação é uma palavra que já faz a gente pensar em banco de dados também, transações de bancos de dados. Então, por isso que a nossa conversa aqui é inevitável sair para começar falando de NoSQL perdão, começar falando de SQL, SQL, né? Eu comecei a falar de relacionais. Para passar por Exato. Big Data, é inevitável falar de NoSQL. Por quê? Nós precisamos de um lugar para fazer transações. Só que agora essas transações são transações que têm todas as características desses 7 Vs que eu comentei, mais ainda com o tema de computação distribuída, que foi justamente alavancada pela computação em nuvem. A gente fala de nuvem hoje, mas na verdade a nuvem é um grande acelerador de distribuição, computação distribuída. Então, quando a gente começa a perceber NoSQL como uma resposta de 2010 para cá no mundo de banco de dados, nós vamos perceber
que esses bancos de dados precisam trabalhar com grandes volumes de informação. Estes volumes têm muita variedade, têm muita velocidade e estão dispersos, estão distribuídos, sejam em continentes diferentes, em data centers diferentes, porque o provedor de nuvem usa data center, ou até mesmo distribuídos individualmente no celular de cada uma das pessoas que está utilizando aquele sistema. Então, é inevitável falar desses pontos. E vamos conceituar, então, agora o NoSQL, o não SQL. Né? O nome, num primeiro momento, dá a sensação que é um nome excludente, né? Um nome que quer excluir o relacional. E é importante a gente lembrar que não é esse o objetivo. Este no começo, esse não, significa não apenas SQL. Ou seja, quando a gente fala de NoSQL, significa fazer coisas adicionais ao SQL, alcançar casos de uso que antes eram impossíveis de serem feitos em bancos de dados relacionais, ou quando possíveis, eram muito complexos, ou são muito complexos, e são muito caros. Então, vamos já combinar aqui com todo mundo que está com a gente aqui vendo o nosso conteúdo, que NoSQL significa não apenas SQL, é ir além de SQL. E isso vai nos levar a uma discussão também no tema ali da variedade de dados, que o chapéu de NoSQL ele é bastante amplo. Então, hoje nós vamos perceber que existem alguns modelos de dados mais populares. O primeiro, modelo de dados documental, é onde o banco de dados MongoDB está inserido. Então, é um modelo que tem flexibilidade de dados, que permite você trabalhar sem esquema. Então, a gente tem isso como contraponto, né? O relacional obriga a gente a definir um esquema de dados antes do uso. Em NoSQL, nós vamos usar e depois a gente vai se preocupar ou vai alavancar o uso desse esquema de dados. Porque como é tudo muito variável, com muito volume, com muita velocidade, ter o esquema prévio travado dificulta essa operação. Um Entendi. um outro modelo de dados popular, chave-valor, que a gente pode perceber como um subconjunto do modelo de dados documental. Caso de uso que todo mundo usa no chave-valor e nem percebe, é o carrinho de compras. Quando você entra no seu site preferido para fazer compra, ou no seu aplicativo favorito para comprar a comida do seu restaurante, todo carrinho, todo site tem um carrinho de compras, não tem? Quando você põe os Ex- produtos no carrinho de compra e vai escolhendo, até você clicar no comprar, você acabou de usar um banco de dados no modelo chave-valor, independente do fornecedor. Então, chave-valor é muito associado ao carrinho de compras. Outros modelos mais específicos, de propósito específico, coluna larga. Então, nós vamos perceber o banco Cassandra, que é um banco famoso também no universo NoSQL, trabalha com esse paradigma, coluna larga. E também temos um quarto modelo de dados, que são grafos, que vem do conceito matemático de grafo, grafos matemáticos. E é um modelo de dados que prioriza entender o relacionamento de entidades. Então, quando você faz um Pix e o celular pede para tirar uma foto sua, né, ele quer entender o seu padrão de relacionamento no sentido de esta conta manda muito dinheiro para outra ou recebe muito dinheiro, está dentro do padrão de relacionamento. Então, um antifraude é um sistema da atualidade que usa modelo de dados grafos. Então, ao falar de NoSQL, nós estamos falando, por consequência, de modelo de dados documental, modelo de dados chave-valor, coluna larga e grafos. Mais recentemente, agora eu vou puxar a nossa régua histórica para 2023, nós começamos a falar muito de inteligência artificial generativa. E Uhum. esse tipo de inteligência artificial nos leva a mais um formato de dados, são vetores, trabalhar com dados vetoriais. Hoje, o chapéu atualizado de NoSQL vai nos levar, inclusive, para bancos de dados vetoriais. E aí, quando a gente compara toda essa variedade e tenta resolver isso em um relacional, ou é impossível disso acontecer, ou é muito complexo, ou ainda é muito complexo e bem caro de resolver essas situações. Mas eu ia mesmo te questionar, né? A gente está com uma variedade de tratamento dos dados. Posso usar assim, Taborda? Sim, com certeza.
né, essa variedade de tratamento dos dados que eu preciso que um banco. Então, ou seja, minha pergunta agora para ti é assim: antigamente, a gente puxa ali, né, pegando a nossa régua do tempo aqui, eu tenho um banco de dados aqui e vou trabalhar, né? Tô atuando aqui com meu banco de dados, né? Agora trazendo para as empresas hoje, né? Como você falou, Ívia, são formas. Vou usar como formas e tratamentos aqui. Então, ou seja, as empresas hoje elas vão ter que se preparar para ter mais de um banco de dados? Essa é meu questionamento para você. Eu vou ter que estar preparada, as empresas hoje, porque na velocidade das informações, né? Na quantidade, como a gente está vendo aí no decorrer da sua exposição, na veracidade, né? No valor que eu tenho que ter desses dados. E eu vou ter que trabalhar com mais de um banco de dados? Já Essa estamos trabalhando? é uma excelente pergunta, né? E aqui eu vou te dar uma resposta que, no primeiro momento, se a sua organização tem que trabalhar com mais de um banco de dados, eu não consigo responder, mas tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta. A sua organização vai ter que trabalhar com todos esses tipos de dados. E isso Entendi. sim vai levar a uma tomada de decisão. A sua empresa pode tomar uma tomada de decisão de arquitetura, de solução para banco de dados, que seja utilizar uma série de bancos de dados de propósito específico. Se esta for o direcionamento da sua empresa, sim, você vai usar diversos bancos de dados. Você vai manter o seu relacional como ele está funcionando hoje. Você vai adicionar um banco de dados documental, vai adicionar um banco de dados de chave-valor, vai trazer um banco vetorial. Porém, existem decisões de arquitetura em que você pode simplificar esta decisão. E aí você trabalha com bancos de dados de propósito geral. Então, por exemplo, quem trabalha com MongoDB pode operar com todos esses formatos. MongoDB é uma coisa interessante. Banco de dados de propósito geral é um banco de dados moderno, é líder NoSQL, é o banco NoSQL mais maduro, trabalha com o modelo documental e no modelo de dados documental a gente consegue ter acesso ao próprio relacional, então você pode fazer relações de dados. Muito cuidado, conversem comigo na hora de fazer essas modelagens de dados, vai ser um prazer a gente discutir isso, porque a gente usa a ferramenta certa para o caso de uso certo, mas dá para fazer relacional. Dá para fazer o banco documental, que é o propósito geral da tecnologia, chave-valor, grafos, vetores, coluna larga. Então, com esse tipo de banco de dados, a gente consegue ter um único banco. Então, olha só, por isso que eu quero retomar o começo da sua pergunta. Se vai ser um banco ou mais, nós vamos descobrir isso ao longo de execução do projeto. Mas o que é certeza é que você vai ter que trabalhar com toda essa variedade de dados. Então, é muito comum nos projetos que eu discuto nos últimos anos, trabalhando aqui para o mercado brasileiro, que eu vejo realmente uma combinação nas arquiteturas de solução dos clientes. Eu vejo combinações de bancos consolidados e clássicos, né, como o Banco Oracle, como a SQL Server, convivendo no ciclo de evolução da aplicação com bancos de dados ultramodernos, como MongoDB. Então, é um padrão de arquitetura de solução muito comum. E nós vamos perceber o seguinte, que aquele núcleo da operação, né, o core business do seu ERP, do seu CRM, que geralmente são implementações que têm 20, 30 anos de idade, algumas implementações estão, inclusive, no paradigma cliente-servidor, né, diferente do paradigma Exato. atual, que é cloud native, que a gente tem. Então, existem operações muito robustas, muito consolidadas e que operam com sucesso nessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias não previram um usuário ansioso com dispositivo móvel na palma da mão e que quer fazer uma transação de negócio. Essa transação tem que acontecer e rodar naquele fluxo, daquele RP ou daquele CRM. Então, nós vamos perceber que esta parte digital, essa parte que passa a ser nativa da nuvem e passa a ser moderna, passa a rodar justamente com bancos modernos como o MongoDB. Então, acaba sendo inevitável, né, a gente chegar nessa convivência de uma arquitetura, vamos falar assim, de heterogênea, né, uma arquitetura híbrida Uhum. nas tecnologias. E isso vai nos levar, inclusive, a mais um outro tema importante da gente comentar, que são sistemas de busca.
Porque, do ponto de vista de transação de negócio, é muito importante a gente conseguir ler e escrever essa informação para fazer uma entrega, né? Para fazer, é uma venda que aconteceu, é uma transferência de um produto, de dinheiro. Então, isso tudo é transação do ponto de vista de banco de dados. Depois que a gente grava com sucesso uma informação, é muito importante a gente conseguir recuperar essa informação com sucesso, ler esta informação no futuro. Então, é muito comum você querer rastrear a localização do pedido que você fez, você puxar o Uhum. seu banco e ver todo o extrato financeiro do seu Pix, das suas movimentações na sua conta corrente. Então, tudo isso remete a operações de leitura. E aí nós começamos a usar o banco de dados como sistema de busca. E aqui eu já vou entrar num outro elemento, né, que é muito importante. Quando a gente fala de busca, nós podemos entender as buscas como de dois tipos principais. Primeiro, eu quero buscar aquilo que eu conheço que eu estou buscando. Olha que sutil a minha frase, né? Parece uma frase filosófica. Na computação, tem coisas que a gente busca e a gente sabe que está buscando. Exemplo, eu quero encontrar o registro de um cliente pelo seu identificador único, que é o CNPJ Uhum. e CPF. Quando eu sei o CPF, o CNPJ do cliente, eu estou buscando um cliente que eu conheço, porque eu quero aquele código. A mesma coisa um produto. Eu quero buscar um produto pelo código de barras. Passa aquela maquininha, né? Leia o código de barras, você Sim. identifica o produto, ou até mesmo um QR Code. Então, com essas tecnologias, você converte a sua busca em algo exato, que é um identificador. Porém, vamos pegar o exemplo de produto. Quando a gente entra lá no nosso e-commerce favorito e vai comprar alguma coisa, será que a gente humanamente procura pelo código desse produto? De Não, a forma gente alguma. digita o nome do produto. E aí que a coisa vai entrar no segundo espectro da busca. Quando eu digito o nome de um produto, ou quando eu digito o nome de um cliente, eu estou fazendo uma busca de algo que eu não tenho certeza que eu estou buscando. É uma busca textual, uma busca que é meio parcial e que provavelmente não vai encontrar uma busca, uma resposta que seja exata. Então, quando a gente tem esse cenário, um banco de dados tradicional ele não opera tão bem com isso. A gente até consegue imitar um comportamento de uma busca inexata, uma busca parcial com bancos de dados, mas a gente vai perceber que logo em seguida essa experiência é um pouco frustrante, perde relevância. Então, quando eu não sei o código das coisas que eu estou buscando e eu quero buscar por nomes, o banco de dados acaba dando alguns desafios para a gente e dá aquela vontade de usar um sistema de busca. E nós temos sistemas de buscas consolidados no mercado. Então, a Apache Foundation é uma fundação muito interessante, né? Porque eu já comentei de dois projetos deles, que é o Hadoop, que é o Spark, e agora eu vou falar Sim. do terceiro projeto, que é o Apache Lucene, ou Lucene, né? O Apache Lucene é uma biblioteca de indexação textual muito poderosa. É a indexação textual mais madura que a gente tem e que deu origem a implementações muito populares. A mais popular de todas é a Elasticsearch, a outra muito popular é a OpenSearch, que é a oferta da AWS em cima de Apache Lucene, e tem outras soluções também, como Solar. Então, todas essas soluções baseadas numa indexação textual para a gente conseguir ter esse caso de uso, de fazer uma busca de algo que eu não tenho muita certeza, né, que eu estou buscando. Tudo bem. Então, a gente vai começar justamente a adicionar mais um elemento de complexidade, né, naquela arquitetura de solução que poderia, como a gente comentou agora há pouco, ela pode ser simples ou pode ser heterogênea, né? Se eu for por um lado, né, de MongoDB Atlas, que é o que eu participo atualmente nas discussões profissionais que eu estou atuando, eu vou num caminho de simplificação de arquitetura. Então, em MongoDB Atlas, eu já vou encontrar isso embarcado dentro de um O cluster de banco de dados. do banco de dados, exatamente, né? É, e se eu for para um caminho de propósito específico, realmente eu fico com uma arquitetura heterogênea com maior complexidade de gestão. Só que a nossa história não para aí, né? A gente poderia até encerrar o episódio agora, mas tem mais uma coisa, né, para comentar, que justamente agora nós não estamos mais vivendo apenas a busca textual, que é buscar por uma palavra, né, um produto, um cliente. É, Agora a gente quer ir mais eu além, ia, né?
Né, Ive? Eu ia comentar, né? O exemplo aí da busca textual que você trouxe, ele está ilustrando muito bem ali uma busca por um nome, né? Acaba sendo um único. Você vai colocar ali o nome de um produto ou o nome de uma pessoa, né? E aí vai fazer essa busca e vai trazer para ti. Mas agora a gente não quer mais só isso, né? Então eu vou voltar para você finalizar a sua linha de raciocínio. Exatamente. Então a gente chega aqui no fim da nossa história temporal com a expectativa de que agora eu quero tirar uma foto do que eu estou buscando, ou quero fazer um vídeo. Vamos pegar a foto primeiro, para não complicar tanto. Eu quero buscar uma camiseta que se pareça com essa daqui. Mas ao invés de eu falar camiseta de malha, manga curta, cor cinza, eu quero tirar uma foto e mandar para minha aplicação, e a aplicação vai encontrar esta foto. Para isso acontecer, nós vamos ter que trabalhar com busca de vetores. Então, por isso que o tema de sistemas de busca é importante de ser comentado, porque a busca agora não é mais textual como ela foi até 2022, muito difundida, né? Com a popularização de modelos de inteligência artificial generativa, os LLMs, aquilo que a gente está vendo no chat GPT da OpenAI, no Gemini do Google, nos serviços da Hugging Face, da LangChain e outros provedores de modelos, a expectativa agora é que a gente tenha essa capacidade. Eu tiro uma amostra, uma foto, eu faço um vídeo e o meu sistema resolve isso. Ou até mesmo, um outro caso de uso interessante, você gravar o ruído do motor do seu carro, mandar para o fabricante e, com base no ruído, o fabricante te retorna uma sugestão de manutenção. Isso é caso real, não é prova de conceito, tá? Já tem montadora fazendo isso. Então, tecnicamente, isso vai nos remeter a duas coisas. Primeiro, eu preciso conseguir armazenar com sucesso vetores. Então, eu preciso de um banco de dados de vetor. E eu também preciso ter a capacidade de buscar por vetores, um sistema de busca vetorial. Então, falar de IA generativa nos obriga a falar de banco de dados de vetor e de sistema de busca de vetor. E a gente volta justamente nessa bifurcação de arquitetura. Se eu seguir com o líder NoSQL, que é o MongoDB, na sua plataforma em nuvem, que é o MongoDB Atlas, eu simplifico tudo isso, porque eu já tenho acesso a essas funcionalidades, banco de vetores e busca de vetores. Se eu for pelo caminho de bancos de propósito específico, aí sim eu vou ter uma arquitetura heterogênea com bastante tecnologia para gerir. Então vai dar mais trabalho, fica mais complexo. Mas eu acho que com isso tudo, né, a gente fez uma viagem aqui completa, né, desde SQL, passando por Big Data, chegando a NoSQL e comentando principalmente do que está super quente na atualidade, que são os vetores que são necessários pela inteligência artificial generativa. Exatamente, Taborda. A gente fez aí um caminho, né, que leva a várias reflexões, né? Nós temos aí, claro, a gente trouxe aqui para o nosso público as diversas formas, né, de tratamento de dados. Eu vou usar esse, eu não vou para banco de dados, eu vou falar sobre tratamento de dados ali. E a gente trouxe aí apresentamos aí essa linha do tempo até chegar agora em 2024, onde a gente está falando aí de características de comportamento, do que a IA está trazendo para nós, de como a gente tem os nossos usuários hoje. Você trouxe ali, no decorrer da sua fala, você falou assim, né? Até você fez uma referência a ERPs, né? Que não estavam prevendo aí, são aplicações que não estavam prevendo o quanto o usuário vai exigir que ele seja rápido, ágil, que, né, traga a informação aí de forma ágil para ele imediato, né? Imediata. Eu vejo aí que a gente tem muitos desafios, né? Os nossos empresários aí têm alguns desafios aí pela frente quando a gente fala para negócio. Acho que a minha pergunta para ti, você respondeu brilhantemente ali quando a gente falou, vou precisar de vários bancos de dados. Não, vai depender muito do seu negócio, do seu core business, até para entender. E aí, o que eu vejo assim que é muito interessante até
passando aí a palavra para você dar a sua mensagem final. Eu vejo aí que agora, a gente falou sobre a democratização, e agora, mais do que nunca, nós temos a tecnologia a nosso favor, que ela se torna um meio para você atender o que você precisa para o seu negócio. Então, nós temos aí, antigamente a gente estava aí preso, né, a uma forma de tratamento de dados, claro que teve aí toda a contribuição do banco de dados relacional, mas agora a gente vê várias formas de tratar esses dados, né? Então, assim, deixa aqui para você aí a sua mensagem final de que como o profissional de TI, como os próprios empresários hoje, eles precisam estar aí atentos, né? E, claro, vendo o que é a necessidade desse tratamento dos dados aí. Então, deixo para você aí só finalizar o seu resumo aí, a nossa conclusão aí. Eu acho que aqui a gente chegou num ponto muito importante, que de fato, falar de tecnologia de informação é falar de uma tecnologia habilitadora dos negócios. E hoje, principalmente, a gente conecta muito, né? Falar de tecnologia do negócio, na verdade, é entregar uma experiência que seja relevante para uma pessoa. Então, é claro que as organizações têm seus objetivos comerciais, têm objetivos de transação, mas cada vez mais a gente percebe que o objetivo está muito atrelado à relevância para uma pessoa. Então, precisamos ser relevantes. E toda essa relevância pode ser trabalhada, pode ser alcançada por meio de todo esse trabalho de dados. É claro que esse trabalho de dados traz os desafios, né? A gente falou muito ali dos 7 Vs, falamos muito, né, de distribuição, concorrência, paralelismo, né? Então, sobretudo, esses grandes volumes, essas grandes variedades, vai nos levar justamente a trabalhar. É inevitável trabalhar com bancos de dados modernos, bancos de dados NoSQL, para compor, né, a nossa arquitetura de solução tecnológica que vai permitir alcançar, né, todos esses benefícios que têm um impacto humano, têm um impacto social e que, consequentemente, também nos permitam atingir os objetivos de negócio, né? Então, eu queria concluir agradecendo a todas as pessoas que acompanharam o conteúdo até aqui. É um prazer ter esse tipo de conversa. Eu quero convidar todos a me seguir no LinkedIn. Vocês me encontram lá no LinkedIn. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB. Então, por favor, fiquem à vontade para estabelecer conexão. Aqui eu acho que é um ponto muito importante esse tipo de canal, é muito útil para a gente estabelecer esta conexão, esse network. Então, convido todos que acharem interessante, quiserem saber um pouco mais, me acompanhar. Estou no LinkedIn. E, adicionalmente, também quero convidar todos para acompanharem o primeiro podcast da MongoDB em português. Então, se vocês digitarem na sua plataforma de áudio favorita por Fala MongoDB, vocês vão me encontrar lá com a Júlia Comarim. E nós estamos numa série de episódios de MongoDB falando em português para a comunidade lusófona, porque eu ia falar comunidade brasileira, mas eu hoje percebi que a gente tem audiência em Portugal também. Então, Olha que legal. fala MongoDB nos canais oficiais da MongoDB. Então, vocês me encontram no YouTube, encontram lá no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita. E convido a todos, então, também para acompanharem as últimas notícias de MongoDB em português. E agradeço muito a DataInfo, agradeço muito a você, Ivia, pelo convite. E fico à disposição aqui para conversas futuras. Nós que agradecemos muito aí a você, Taborda, né? Dando continuidade a tudo que a gente conversou aqui, tem então essas plataformas onde você também está ali falando, né? Porque a gente convida todos para acompanharem vocês. Porque aqui, pessoal, no Tech Talks da DataInfo, foi só o início de a gente estar falando aí sobre NoSQL, sobre Big Data, porque vocês podem acompanhar o Lourenço, né, nas redes sociais, como ele trouxe ali para vocês, tá? A gente também quer agradecer muito, Lourenço, por você ter aceitado o convite. Para nós, essa parceria ela é muito importante, porque a gente trouxe um overview aí de todos os tratamentos dos dados aí, como a gente vê que o mercado, né, como você trouxe muito bem aí para apresentar para o nosso público, né? Como eu falei, o nosso objetivo aqui do Tech Talks, ele é trazer informações, ele é colocar na mão de vocês como é que a tecnologia pode estar ajudando, apoiando e principalmente, né, pessoal, ajudando vocês a tomarem as melhores decisões. Então, esse foi o nosso Tech Talk de hoje. A gente convida todos a
continuarem a nos acompanhar em nossas redes sociais. O próximo Tech Talk aí, a gente já está aí também com ele já no forno para estar trazendo para vocês. Vamos trabalhar aí com a parte de RPs também, falar um pouco mais como é que os RPs vêm se adaptando a toda essa tecnologia. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de todo mundo que está aqui com a gente. Mais uma vez, a MongoDB e ao Lourenço, principalmente, porque ele, como profissional, trouxe aí uma riqueza de informação aí para nós. Muito obrigada a todos e até o próximo Tech Talk. Obrigado, até a próxima.